Signo 13 Entrevista. Hola, ¿qué tal? Boas noites, senhoras e senhores. Esse aqui é o primeiro Signo 13 Entrevista. Vou tirar essa máscara aqui. Sejam bem-vindos. E hoje a gente vai conversar com o senhor Luciano Branco. Reconectando. Voltamos. Vamos lá. Essa live aqui tem um intuito despretensioso aqui, como se a gente estivesse trocando ideia num balcão de loja de disco e tal. E pô, tô trazendo aqui um amigo aí que coleciona, tem muitos discos e tal, e tem um recorte bem interessante da cena musical de Brasília, então vamos trocar essa ideia com ele hoje. Vamos ver se ele já tá por aqui. E é isso. Chega aí. Então, já tá uma galera. Massa. Todo mundo tranquilo? E aí, meu cara? camarada, Eu não tudo estou te bem? vendo, mas Você não está me vendo? tudo bem, você tá. Eu não estou te vendo, mas acho que tá rolando, né? Ah, agora Não, eu rolou. Legal, tô te legal. vendo perfeitamente, meu camarada. E aí? E ouvindo também? Tô te ouvindo bem. Alto e bom som? Alto e bom som. Você tá me ouvindo em alto e bom som? Sim, cara. Legal.
Pô, cara, é um prazer ter aqui você no Signo 13 Pô, eu que Entrevista, agradeço. ajudando a gente a inaugurar esse projeto aí e tal. É, Você recentemente fez maior burburinho lá naquela página do meu camarada Zauber, cara, no Brazilian Bands, postando vários discos do pós-punk brasileiro ali dos anos 80. Você praticamente postou ali a discografia, a galera ficou impressionada e tal. Aí, pô, vamos trocar essa ideia aí, vamos ver, se apresenta aí pra galera aí, pra quem não te conhece e Bom, tal. Como você, no seu começo aqui, você é de Brasília, sou né? de, Quando você começou a gostar de música e sou de tal. Brasília, eu tô nessa guerra do vinil aí, tem muitos anos. Eu sou daquela geração que ainda ganhava disco de vinil, né? Criado ali na base do disco de vinil. Então a gente nunca sabe assim, em que momento eu comecei a ter disco e em que momento eu virei colecionador. Né? Porque o vinil me acompanhou a família, né? Então, assim, eu não sei em que momento virou a chave, para dizer assim, para ser sincero. Eu sei que em um determinado momento eu me dei o título de colecionador, né? Guardei esses discos ao longo dos anos, né? A maioria me acompanham ali desde os anos 90, alguns assim anteriores ali, né? Mas basicamente é isso. Eu, não tenho, eu sempre fui um ouvinte, eu sempre estive na plateia. Então, assim, o meu recorte é do cara. Você toca algum instrumento e tal? Rapaz, eu tentei bateria por muito tempo, desisti. Eu sou um fracasso, eu não tenho muita coordenação motora. Para não dizer que eu não tenho nada, meus amigos vão falar que eu não tenho nada, né? Mas aí eu resolvi virar o quê? Eu resolvi virar o cara que ouve música. E que música, para mim, quem me conhece bem, não é incidental. Música, para mim, é uma coisa séria. Tem que ter um momento, introspecção, ouvir, né? Bem, assim, ler letra, saber quem compôs. Então eu acabei indo para esse rumo. E essa é a minha história. Eu sou o Sim. cara que estava assistindo o show, comprando disco. Hein, e me conta o lance, você se lembra do seu primeiro disco, cara? O primeiro disco que você comprou e tal? Pode ser que eu vá mentir, mas eu tendo a crer que foi o Finis Africae, aquele Finis de. Eu até separei ele aqui. Eu tendo a crer que foi esse danadinho aqui, ó. Esse é o Sensacional, o primeirão. Esse é o primeiro, do sebo do disco. Essa loja, não sei se dá para todos verem aí e tal. Essa loja era lá de Itaguá. Então, assim, eu acho que com minha grana mesmo foi esse Finis. Eu me lembro que o primeiro disco sério que eu ganhei foi do Bob Dylan. Eu não sei porque eu ganhei uma coletânea do Bob Dylan. Eu não sei se era a ocasião do primeiro show dele aqui no Brasil, mas eu também não sei se esse disco foi depois do Finis. É meio confuso essa história. De fato, eu sei que um dos discos que marcou a minha vida foi os Secos e Molhados. Aquele disco de você estar mexendo nos discos da família, aí, opa, eita, o que é isso aqui? Caramba, mas não é MPB, ué, não é rock também. É tudo, né? Então esse disco é que virou minha E cabeça. a capa chama muita Puta, aquela atenção, né, capa é meu? sensacional. Daí vem minha paixão. E é um disco do caramba, Aí meu. vem minha paixão por capa de discos. Assim, eu sou daquele que olha a capa, eu quero saber quem fez a arte, né? Ainda dessa geração ainda que isso fazia sentido, né? Então, assim, eu sempre me impressionei com capa de disco. Tanto é que os meus primeiros projetos com música era relativo à capa de disco, assim, a pretensão, né? Então eu sou bem dessa geração. Como eu falei, um ouvinte, um bom ouvinte de música. Aí, com o passar dos anos, o que eu fiz? Sim. Eu fui meio que alinhando, assim, pô, o que eu gosto mesmo de música? Então, culminou naquilo que você viu lá no grupo, com aquele tipo de disco, que é o que me interessa, né? Basicamente é isso, Felipe, assim, muito tranquilo. Sim. Cara, me fala uma parada que pô, sou bibliotecário, cara, então, tipo, sempre tenho uma curiosidade, assim, como você organiza a sua coleção, cara? Tipo, ordem alfabética, Deixa eu te por contar, estilo, deixa eu te cronológica? contar um segredo. Eu não organizo. Ah. Não tem como mais. Não tem como. Hoje em dia, Não, você tem noção, assim, em números, quantos discos você já tá, assim, cara, no total? cara, eu devo ter uns 3.000 a 4.000 discos, talvez. Talvez seja essa a conta. Mas, igual eu te falei, a minha coleção ela é muito alinhada, né? Teve uma época que eu falei, bom,
eu só quero os discos dos anos 80 underground. Depois eu falei, não, agora eu quero dos anos 90. Agora eu tô na vibe, eu só quero os discos de Brasília. Então eu fui assim, e aí eu diminuí, a gente faz muita troca, né? Mas eu dei uma enxugada. Eu tinha muito disco gringo. Muito, 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 muito. Eu desfiz e de muita coisa, entendeu? Eu desfiz de muita, muita coisa, assim, para poder ir focando nesses discos, né? Que é até por conta de espaço e outra. Eu fiquei com medo de virar acumulador, né? Assim, Pode eu crer. fiquei com muito medo de ser o cara que fala, pô, o cara é cheio de disco, mas não ouve nada. Então, e eu falei disco, hein? Eu não falei CD e eu não falei demo, né? Ainda tem isso ainda, tem Sim, esse problema. É por isso que eu fui dando essa alinhada na minha coleção, mas agora eu estou muito integrado com a música de Brasília. Eu me redescobri com a música de Brasília. Nessa a gente anda assistindo muito live, né? E eu tenho um amigo lá na Bahia, sim. Rogério Big Bros. Muita gente conhece ele, né? Ele é um conhecedor da música underground brasileira desde sempre. Aí o Rogério ele vem falando sistematicamente assim, algo que eu trouxe pro disco. Ele veio falando assim, pô, o cara quer fazer sucesso fora do estado dele, mas não quer olhar para dentro do estado dele. E ele falando, fazendo um paralelo com música. Só que aquilo ali eu trouxe para mim assim, falei, rapaz, eu tô querendo fazer livros sobre os anos 90 fora. Pô, e minha cidade aqui, como é que tá? Aí fui vendo minha coleção de disco. E foi nesse período. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tenho que produzir aqui para minha cidade. Né? Esse é o ponto. Eu tenho que ter uma produção para cá. E isso virou meta de vida. Produzir algo para nossa cidade. Isso virou minha meta de vida, assim, nesse campo, né, do colecionismo. Então, vamos chegar a aumentar aqui a lente. Fala um pouco mais assim desse lance do seu recorte da coleção de Brasília e tal. Que, pô, é bem interessante também. Cara, Tem demais. esse lance assim, tipo, Felipe, a a história gente. da nossa música é Quando foda, velho. É foda, bicho. É foda. e, pô, e reflete assim sempre no presente, né? Quando a gente entende melhor o nosso passado, a gente entende melhor o nosso presente, né, cara? Então é muito Não, interessante, e assim. eu. Fala um pouco disso aí. Pois é, o que aconteceu? Quando você começou, Pois é, aí o que acontece? Muitas pessoas, talvez alguns estejam assistindo ou que vão assistir depois, vão lembrar que minha coleção era sim. muito orientada para os anos 90. Então, assim, por conta da idade, eu vivi aquele período e desde então eu tinha minha coleção de discos toda orientada. Eu não tinha nada que fosse mainstream. Eu já estava totalmente no underground. E fui acumulando os discos, comprando disco, compacto, demo. E eu cheguei. Tem uma comunidade muito interessante, você participa, 90 Under. Lá eu postei esses discos todos, né? E muita gente ficou impressionada, porque era disco assim. Eu posto desde a Gangrena Gasosa, a Pelvis, a CD do Snooze. Eu posto o que mais? Mulheres que Dizem Sim. Quando eu posto Los Hermanos, passa um pouco eu posto Oz, e fui colocando em toda ele dos anos 90. Aí apareceu essa comunidade, que era mais voltada ali pro pós-punk. E aí foi a chance de eu postar os discos que eu não postava lá nos anos 90. Que aí foi aquele outro recorde. Beleza. Paralelo a esses dois mundos, eu comecei a frequentar mais feiras de discos aqui em Brasília. E sempre aparecia disco de Brasília. E eu comecei a achar interessante, pego aqui, pô, a produção daqui. Os amigos foram me dando discos. Eu comecei a ler mais. Quando eu vi, já tinha um acervo muito grande. Mas eu ainda olhando com esse acervo. Porque eu não sabia o que fazer de fato. Eu estava pegando esses discos e tendo. E aí, com esse período de pandemia, e com essas ideias que eu escutei do Rogério, me caiu a ficha. Eu falei, pô, já vinha fazendo um resgate, eu tenho material, aqui a literatura, existem alguns livros, mas não muitos. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou seguir nesse projeto, porque eu diminuo minha atuação
e caiu no mundo novo. Cara, aí cai nesse mundo daqui da música, de Brasília. Putz, aí eu vou te falar, é uma viagem. Cara, é uma viagem, Sim. é assim, é inacreditável. Apesar da cidade ser nova, né? Apesar da cidade ser nova, mas já tem muita coisa assim, né, meu, e tal. E 1961 já vai, tinha continua. disco, 1961 já tinha disco de artista, a Vena de Castro, porque a história da música daqui, o recorte começa com o JK. Ele era um conhecido admirador, né, do Chorinho e muito por motivação dele, ele trouxe para cá a música. O Clube do Choro existe porque ele Qual é esse trouxe disco os de músicos. 61? É o do Avena de Castro. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui fácil. Eu tentei me organizar ao máximo dentro de uma bagunça aqui. Só um pouquinho aqui. Mas tranquilo, se tiver difícil, a gente Não, eu segue. deixei meio aqui no esquema aqui para poder mostrar. Que, pô, pois é, eu achava que os primeiros tinham rolado ali em 67, né? Com Elson, Os Primitivos. Não, aqui, ó, Avena de Castro. Tá aqui. Esse é o artista, é o Avena de Castro. Naquele tempo. É. Massa. Eu não sei se esse é o de 61. Por que que eu fiz? Eu tinha tanto disco ali para selecionar que eu falei assim, eu vou pegar um ou outro do artista, mas vou falar qual é o artista. Então, o Avena de Castro, em 61, ele já tinha lançado uns discos antes. Em 61, ele já tinha um disco daqui. Para você ter uma ideia. Como começa a história. Aí, nessa pesquisa, Felipe, o mais legal é assim, um pouco desmistificar. Porque, por exemplo, a nossa música começa com choro, mas aí já começa um fator Uhum. social, que aí eu tenho que estudar mais. Porque lembra que eu venho falando com você sistematicamente? O meu recorte de música é produção. Ou seja, quem lançou vinil, quem lançou CD, quem lançou demo, quem lançou compacto. Por quê? Tem gente mais qualificada para escrever sobre música. Eu não vou fazer uma resenha. Eu não quero chegar num artista lá qualquer e desqualificar a obra dele. Eu não sou jornalista, não vou fazer isso. Agora eu quero ter um registro para o Felipe abrir um livro e ele olhar, putz, olha o Avena de Castro, caramba, olha o Trio Seridó aqui. Eita, caramba, 2 páginas de discos lançados. Caramba, olha o Lupercais. Eita ferro, olha só, tal banda, May Speed, ela não lançou disco, ela lançou a demo. Olha a foto aqui da demo. Então eu me propus, Ok. dentro do meu projeto, fazer um projeto relacionando isso, visual. Porque eu acho que a partir daí, quem escreve melhor, que ele pegue alguma história e escreva, que outro contextualize a história. Já existem alguns livros aqui, tem um da professora Fátima Bueno, eu recomendo demais. É um livro mais acadêmico, mas ele me ajudou muito a encontrar os discos. E aí, na história, você pensa bem, JK veio, trouxe a música. Aí nisso veio a música orquestrada, veio o choro, por conta desses artistas que ele trouxe. Surgiu o Clube do Choro, mas paralelo a isso tinha o quê? O forró do nordestino. O forró do nordestino aqui em Brasília, ele ficou ali na Cidade Livre, né? E ele não tem muitos registros. Eu até hoje li um artigo do Acervo Origens, que é do Cacai. O Cacai, ele é o Cai exímio Nunes. conhecedor de forró e de viola, né? Ele é uma das pessoas que tem que ser biografadas. Eu tenho várias pessoas que eu falo, olha, pessoas igual ele tem que ter uma história melhor contada. Super projeto de digitalização de discos de forró. É uma figura super importante. Eu estava lendo um Sim. artigo lá do Projeto Raízes, né? Acervos. Acervo, Acervo Isso. Aí Origens, eu tá li lá certo. um artigo dele que ele Muito bom. fala da falta de informação do forró. Porque aí eu falo, pô, Brasília já era segregada, né? Já tinha o pessoal do choro, mais ou menos ali alinhado, a galera do Sudeste, que tinha um nível melhor, cultural, talvez de estudo, mas lá nos canteiros já tinha o forró. E aí a gente vem nesse espetacular ambiente que eu não conhecia. Que aí tem trios Siridó, forró Quimbó, aí vem, eu não sei se a Dorinha é desse tempo, ou é depois, é igual eu te falei, essas histórias eu tenho que alinhar no meu projeto. Mas tem o Trio Agora, Paranoá. tô parando. Olha só que legal. Pois é, Tem uma coisa que de repente você pode me ajudar, cara, que é o seguinte, que é
Pô, esses discos sendo feitos ali, Brasília inaugurado em 60, esses discos sendo feitos ali logo, você falou, disco de 61 e tal. Aí esses primeiros aí também. Você sabe me falar se eles já estavam sendo gravados em estúdios em Brasília, cara? Pois é, Felipe, aí vem um perrengue. Um dos estúdios aqui, que eu não tenho muita informação, mas aqui ele lançou discos, é o PR Studio. O PR Studio tem vários artistas de um período que gravaram pelo PR Studio. Eu arriscaria dizer que ele deve ser um dos primeiros estúdios da cidade, porque muitos gravaram fora. Eram artistas daqui que gravaram Sim. fora. Eu vou mostrar para você, por exemplo, no recorte do rock, porque só contextualizando, né? A gente vem com choro, música orquestrada, tem muito um impasse da música feita para Brasília, do hino, né? Aí a gente vem trazendo um pouco aqui para o rock. Quando a gente chega no rock, a gente tem esse compacto, por exemplo, Os Infernais. Esse aqui é dito como Raríssimo, hein? o primeiro compacto de rock lançado na cidade. Né? Então tá aqui os Infernais. Reza a lenda que eles lançaram esse compacto e um duplo. Eu nunca vi o duplo. Eu nunca vi imagem do duplo desse compacto. Muito né? bom, cara. É um compacto. Eu vi ele no Mercado Livre esses dias, tá caro, hein? Tá caro. Caro. Na verdade, disco é um supérfluo muito caro, né? Nunca foi barato. Esse é de 67. Esse é de 67, né? Ele rivaliza com os primitivos, né? E vem história. Por exemplo, eu tenho que contextualizar. Eu até então, eu tinha isso muito convicto que o primeiro disco era o compacto dos Infernais. Mas aí tem os primitivos, que também é datado de 67. Ou seja, 7 anos depois ali, ó. Olha aí, cara. Até os primitivos. Os primitivos têm uma história foda. Imagina, é um disco de 67. E ele é um disco lançado com 2 capas. Olha aí, Talvez seja uma das primeiras bandas, talvez, do país que tenha lançado um disco com 2 capas. Né? Aí tem que entrar um pouco na pesquisa, que aí é super interessante. Sim, mas bem interessante. E essa parte é muito legal. Essas bandas eram baseadas em som de baile, então os caras tocavam ali muitos Beatles, né? Era Jovem Guarda, né? Ali, aquele som daquela época, né? Esse aqui, ele tem uma coisa legal, não dá para ler, mas está dizendo assim, ó, roubado da PR5, um carimbo escrito roubado. Olha aí. Não sei o porquê. E esse é super legal esse aqui. Esse disco é muito legal. Eu ralei muito para encontrar essa versão de capa. Essa versão de capa Sim. que eu ralei muito para encontrar. Encontrei ela recentemente. Na verdade, um amigo conseguiu encontrar para mim. E aí vem o recorte do rock. Então a gente começa ali no choro, música de orquestrada, aí a gente cai ali para dentro, aí tem o forró, e começa o tal da história do rock da cidade, que é um recorte que quase ninguém leva em consideração, né? Essa música aqui, ela ficou renegada. Não foram muitas produções, mas tinha um universo muito grande de banda. Essas bandas que tocavam no baile. Infelizmente, nem todas lançaram discos. Esse é um problema. A gente tem que lançou o disco Os Infernais, esse compacto, talvez um compacto duplo, que eu não tenho informação se confirma. Nós temos os Primitivos, que lançaram também, desse período, e o Elson 7. O Elson é mais... Falando nisso, você tem aí? O Elson, esse aqui, né? Essa capa linda, né? Sim, esse maravilha. É maravilhoso. Aconteceu uma tragédia. São os pais dos gatunos desse aí, cara. Muito legal. O Elson, né? A mesma sonoridade, a gente acabou fazendo um negócio 40 anos depois, repetindo essa fórmula também, né? Tal. Aí aconteceu uma tragédia, né? O Elson morreu. E do Elson eles originaram quem? O Esquema 6, né? Louco isso, né? Tipo, eu escutava o Esquema 6 antes e não sabia que o Esquema 6 derivou lá do Elson. E para você ver, eu demorei a descobrir que o Esquema 6 tinha um disco. Aí eu te falo, como é que tu não... Sim, também eu não sabia. Como é que tu não apaixona na música daqui, cara? Quando você vai olhando, você vai... Tô sabendo...
Tô sabendo agora que Esquema 6 tem disco, cara. Muito legal. Pois é. Pô, e é um patrimônio da cidade, né, meu? O Esquema 6. Né? Taguatinga tinha os Quadradões. Eu não peguei o disco dos Sim. Quadradões, eu não consegui pegar tudo que eu tinha. Os Quadradões originou o Placa Luminosa. Os Quadradões originou Placa Luminosa. Placa Luminosa teve reconhecimento aí, nacional, né? Placa Luminosa passou o Gessé. O Gessé ficou famoso. Ficou famoso com música do Clodo, Clério e Climésio, que é 3 caras que têm que ser redescobertos, né? Tem artistas aqui que de uma forma ou outra ser redescoberto. O Gessé, por exemplo, eu nunca imaginava antes que o Gessé tinha um grupo aqui que chamava Os Inocentes de Brasília. Eles lançaram um compacto. Esse compacto eu não tenho. Eu nunca vi. Eu tenho algumas imagens. Eu já falei com filho do Gessé, com filha do Gessé. No Sesc, rolou uma exposição do Gessé e era um artigo que não tinha esse compacto. É um compacto duplo. A maioria apresenta Os Inocentes de Brasília. E o Gessé era o baixista. Rapaz, eu procurei num cara, procurei no outro, achei um super fã do Gessé. Qual o único compacto o cara não tinha? Os Inocentes de Brasília. Aí ele falou, não, eu vi, mas eu não tenho compacto porque o cara era só baixista. Eu falei, pô, baixista é um bicho desprestigiado, viu? O cara era baixista, o cara não quis o compacto dele na coleção, não. E assim o cara não tinha esse compacto. Hein? Diga lá, Felipe. Desse recorte aí, já que você tá falando disso, desse recorte Brasília, o que que ainda falta, cara? Falta alguma figurinha ainda? Os Inocentes de Brasília. Esse me falta, que é esse compacto duplo. Eu tenho que saber se realmente os Infernais lançaram um compacto duplo. Não tenho nenhuma informação. Quem escreve melhor da música daqui nunca me confirmou. Esse compacto realmente eu tenho dúvida se ele existiu. E eu acho que para fechar dos clássicos só esse. Porque eu tenho os Quadradões, que depois é a banda que originou Placa Luminosa. Eu tenho... Não tá aqui, mas eu tenho Matos Kelos, o vinil. Eu tenho 2 compactos, né? Eu trouxe até um compacto para mostrar do Matos Kelos. Já é uma banda dos anos 70, né? Olha aí. E aí, Felipe, tem uma coisa aqui na cidade que esses meus estudos estão achando que é a ausência da presença feminina na música da cidade aqui num período. É muito triste, né? Eu não sei, aí eu falo, por isso que eu falo, meu caso é pegar os discos, né? Os registros. Mas eu lendo alguns livros daqui, tem um período que não tem mulher. Pelo menos que tenha lançado registro. Né? Não tem. Porque é só banda com homens. Tudo bem, aí tem um tempo de ditadura, tem um tempo que era, né, muito habitual, talvez tenha impacto na vida em outras cidades, mas aqui não tem registro. Isso eu percebi. E outra coisa engraçada de Brasília, além do lance do forró, além do lance do choro, o choro é até mais notório, né? E aqui, por conta do Departamento de Música da UNB, também essa proximidade com a música, né? Com a música de orquestra, né? Com a música clássica, isso é tudo justificável. Mas nos anos 70 o que me chamou muita atenção é aqui não ter banda de heavy metal que tenha lançado registro. Vez ou outra alguém me fala, lá no Cruzeiro tinha uma banda, lá no Gama tinha uma banda, mas não teve registro. Mas, por acaso, a gente teve registro de bandas progressivas. Né? A gente tem uma banda clássica demais, o Tela. Né? Tela tem registros aqui, né? Esse aqui, se eu não me engano, tem que pegar aqui a data dele. Esse disco foi lançado, esse é o Repress. Esse Repress acho que é de 85, outro é dos anos 70, do Tela. Eu tenho os dois. Eu tenho esse Repress, que ele saiu com a capa Gateful, né? Aquela que abre, e tem o de época. Tem o Tela, o Mel da Terra, né? O Mel da Terra, ele misturava música progressiva, já com aquela MPB ali, virada para o pessoal do hip, né? E tem o Matos Kelos, mas não tem o tal do heavy metal, que era um pouco comum, né? Assim, já era o começo. Né? Até... Pode falar, né? Acabaram de perguntar aqui, fazer uma pergunta aqui, e o Mel da Terra e tal, e já que chegamos aí nesse esquema 6, sendo 80, assim,
Pô, e essas outras vertentes, tipo o Carrossel, que foi um fenômeno aqui, né, cara, no início dos Carrossel é da 80 e nossa infância. tal. Tu é um cara muito É, novo. Tu não acredita que tu assistiu Carrossel, não, meu camarada. Ren- Então tá aqui. não, não assisti mesmo não, cara. Assim, fui conhecer bem depois. Tá aqui, ó. É de 82 isso aí, né? Tipo assim. Cara. Isso aí é 82 esse disco? Vamos ver aqui. Eu não me recordo, não. Dependendo do ano, eu não vou te falar qual que é, não. Eu não tenho aqui, rapaz, o registro dele de ano. Espera lá, que ele tem um encarte aqui. Aí, Felipe, eu E não esses tenho. outros, tipo, Renato Matos, né, cara? Também Eu não tava tenho, lançando coisa ali nos 80 também, né? eu não tenho data aqui do Carrossel, não, mas depois eu vou correr atrás, que em algum momento aqui deve ter uma data. Mas eu arrisco em te dizer que deve ser 84, 85. Se o pessoal depois da comunidade ali vai lá e me esclarece. Que era um programa infantil, para quem está assistindo, eu não estou conseguindo acompanhar os comentários. Mas era um programa infantil Sim. da TV que tinha um palhaço cacareco. Eu fui descobrir esse disco muito tempo depois, um disco infantil da cidade. E aí depois eu fui descobrindo que não havia só esses discos infantis daqui, né? A gente tem aqui o Palhaço Pimentinha, né? Um palhaço que ficou muito conhecido aqui na cidade também, pelo menos o pessoal da minha idade, né? Capa linda. Essa Capa linda. Esse é o volume 2. Agora me pergunta se eu já vi o volume 1. Nunca. Nem sei se existe. Deve existir porque tem o 2, né? E a gente tem aqui o Léo. Léo Sérgio. Super Léo. Nunca ouvi falar. Super Léo, cara. Cara, Ô, louco. disco de pesquisa. Alguém pegou e falou, cara, o cara é de Brasília. Então, em algum momento, a gente teve mais um artista infantil. É lá da turma do Carrossel, a gente tem o do Kenjin. O Kenjin era o Zé Gatão. Ele é um sanfoneiro. Ah, sim. E ele é um sanfoneiro. Sacou? E ele tem um compacto. Esse compacto é super complicado de achar. Chama Cobre Banguela. Né? Que era o cara lá da sanfona. E assim, aí tu vê como é que eu não piro, cara. Tu vê como é que eu não piro. Olha só, eu comecei ao contrário. Eu comecei dos anos 90, aí depois, os anos 80, o underground, maneiro. Aí descobri Tela, Matos Keller, quando vi, caramba, lançou vinil, lançou compacto. Aí eu fui regredindo mais um pouco, caindo no forró, caindo no choro, voltando pra música de orquestra. Depois eu voltei para descobrir música infantil. E eu falei, cara, essa cidade tem uma produção grande. E alguém tem que conservar esses registros. Assim, alguém tem que ter. Né? Assim, para você ver um recorte, independente do estilo. Há uns anos atrás, eu nunca me veria pegando um disco de música sertaneja e guardando. Hoje em dia, eu entendo tanto que é importante eu ter esse disco para dizer, olha, isso aqui nos anos 80 foi lançado, né? A gente tem que ter isso aqui em algum lugar, uma produção. Aí a gente começa a entender qual era o estúdio daqui. Era o PR Studio? As pessoas gravavam um disco aqui, eu já era fora naquele período. Por que não tinha mulher nesse período? Por que não tinha mulher na cena de Brasília, musical, por exemplo, rock, foi aparecer naquilo que a gente conheceu melhor, que foi os anos 80. Né? Que aí apareceu ali a Marielle, né? Na Escola de Escândalos. Aí depois apareceu o Capital Inicial, né? Teve duas vocalistas, acho que não lançaram registros, mas em algum momento a banda elas tinham duas vocalistas, e depois a cena heavy metal é que consolidou as mulheres na música, né? Aí depois teve no punk também. Flâmia, né? Aí teve Flâmias, Vulcana, Valhalla. Valhalla. E muitas dessas lançaram registros, né? Assim, registros importantes para a cidade, assim. E eu fiquei muito atento a essa parte dos lançamentos de discos, né? Agora eu talvez não vou achar, embora eu tenha botado aqui organizado. Tem um Pus também, né? Tem um Pus, que tinha a Simone, né? A Simone foi nossa... Pode perguntar aí, meu camarada. Só dá um recado aqui para... Só dar um recado pra rapaziada. Pô, essa live aqui vai ser salva, beleza? Vai estar lá no YouTube depois. E alguns desses discos aí, os mais importantes e tal, vou botar lá na descrição, beleza? Então tá aqui, ó. Então se inscreva lá no canal também, da Signo 13. Tá aqui E pô, esse disco aí do Valhalla aí, maravilhoso. O Valhalla, né? Esse é um disco raro de achar.
Eu lembrando, a Simone tocou no Detrito Federal também, né? A Simone tocou no Detrito, né? Sim. Mas não são muitas. E o Detrito, e o Detrito tinha uma mina na batera também, É né? a Débora, né? A Débora, né? Aqui tem Da o Débora, que tocava, toca muito, né? Vulcanas e Flâmia, né? Aqui, ó, tá aqui o Flâmia, né? Esse aqui é um disco. Na verdade, esse aqui eu acho que são duas demos que lançaram em vinil. Esse Depois. aqui, depois. E aí, Filipão, é o que eu te falei, cara. A música daqui é encantadora. Eu tava fazendo um recorte na minha vida errado. Eu tava preocupado com os anos 90, os anos 80 de qualquer lugar. Porque era muito familiar para minha vida aquilo. Era a minha adolescência. Mas aí foi passando a idade, eu fui ficando mais inteirado. Falei, cara, a música daqui é muito boa. E na verdade eu faço aqui o seguinte, eu não, às vezes eu não olho por qualidade, mas eu fico pensando, caramba, esse cara Sim. fez esse registro nessa época. Alguém tem que ter isso, porque a cidade não conservou, né? É uma cidade que não conserva a sua história. E isso é muito ruim. Pô, você falou que tá juntando até os discos dos bombeiros, né? Da banda dos Pois é, bombeiros, da PM e tal, dos carnavais, né? eu E fui tal. descobrindo. Agora, só o seguinte. Pode falando. Só o seguinte, falando do livro também, você falou que vai lançar, e me fala também que pé que tá, tem uma previsão de lançamento desse projeto e tal. Carnaval 81. Aqui tem vários compactos. Olha aí. Tem disco de escola de samba da Ceilândia, do Guará, são compactos, né? Pois é, o livro, antes da pandemia, eu já estava na fase de digitalizar as capas. Eu ia chegar nesse ponto. Eu já fiz o fichário de uns 170 registros. São fichários mesmo, ficha técnica. E Sim. agora eu já decidi que não dá para completar a coleção. Eu não vou encontrar esses discos, vai ser muito difícil encontrar esses discos. Então, e eu não posso parar o projeto por isso. Como esse ano está um ano parado, eu vou ganhar um tempo para tentar o FAQ do que vem, para viabilizar, né? Isso. Então eu tenho alguns registros, mas eu já considero a hipótese de não encontrar, mas acho que não pode parar, porque eu tenho muito material e isso tem que ir, isso tem que acontecer de alguma forma, até para eu ter né, ali um corte para deixar ou alguém fazer depois, ou quem sabe, num futuro, também pegar e lançar isso de alguma forma. Então, assim, o livro eu estou sempre nesse meio termo, entre pegar material, fazer as fichas e depois digitalizar. Digitalizar é até mais tranquilo, né? Isso não é o problema. E depois viabilizar de alguma forma, que seja o FAQ, por exemplo. Eu acho que ajudaria demais. Sim. Não sei se crowdfunding eu animo. Eu não tenho esse tempo. Essa não é a minha profissão, né? Então, se eu não tenho esse tempo para me doar para isso, e temo ser, para mim, algo que não vai me fazer bem. Então, eu tenho. Ou eu faço. E tá perto, Oi, diga lá. sim. E tá perto de terminar já a feitura do conteúdo em si? Eu Você tenho falou que vai até ali o começo todo. dos 2000, não é? Mas aí a gente conversou. Aí eu lembrei do selo Protons. Aí eu fiquei lembrando como eu recorto alguma coisa e tiro os registros do selo Protons. Eu sei que eu vou ter que, algum tempo, fazer ali um corte, porque são muitos discos. Mas eu tenho que chegar a algum momento e parar, até para ter um fim. Mas isso não é o que eu penso agora. Agora é juntar o material, fazer as fichas, colocar ela ali por ano e ter isso tudo dentro daquilo que eu chamo do projeto do livro. Que eu vou contar algumas pequenas histórias ali, não vou fazer uma crítica, né? Vou tentar. Tem algumas curiosidades, cara. Tem curiosidade super interessante que ainda envolve o vinil do Rumores, Brasília Rock Brasília, ainda tem coisa que dá para extrair ali, uma história ou outra. Mas, por exemplo, como eu faço um livro de discos de Brasília e não falo daquelas bandas que fizeram sucesso? No passado eu renegaria. Agora eu entendo que não, de forma alguma eu posso. Em algum momento eu vou ter que passar ali por Legião, por Capital, né? Então, como o meu trabalho vai ser Sim. visual, me ajuda um pouco. Eu não tenho que entrar naquilo se eu gosto ou não gosto, né?
E aí, com o coração partido, a gente não vai ter escola de escândalo, que não teve registro, né? Tem algumas bandas ali que nós não temos. É isso aí. E também não posso fazer nada com registro de época. Mas o final vai ser meio Ah, é, você complicado. tem. Diga lá. Legal. Você tem alguma coisa para falar assim dessa trinca pós-punk Brasília 80, que era o Escola, Arte no Escuro e Elite Sofisticada, né, meu? Assim, o Elite também é uma pena não ter gravado, né? Porque era muito boa. Na Gravou no Rumores só, né? tem os rumores, né? Aqui eu tenho aqui os 5 generais, né? Não sei se dá para ver, a capa é preta. Esse aqui é os 5 generais. Sim. Aqui, quando Onde estão as pessoas? quando eles lançaram esse disco, já não tinha o JVC, né? O vocalista já não era mais o mesmo, né? O João Vicente de Castro, depois ficou um DJ conhecido. Hoje ele tem um site, chama BSB Night, é um lugar que resgata um material muito bom. Lá aparece muita informação. A gente tem aqui o Banda 69, né? Foi produzido pelo Léo Jaime. Esse disco aqui também. Sim. É desse pessoal aqui também. É do Rodrigo Leitão, né? Rodrigo Leitão, foi do Finis, Que era o vocal. do Finis Foi do Africai, Finis. né? Do Finis. Tem uma banda. Aí do Finis Africai, isso aqui é pouco conhecido. É o single de Máquinas. É um LP single. Máquinas, né? Lançava ainda o single em formato de LP, né? Não compacto. A gente tem a Liberdade Condicional. Não sei se tu já mostrou aí o Rumores. Liberdade Condicional, que é outra banda também nessa pegada dos anos 80. Deixa eu pegar aqui. Heróis do Dia, né? Também tinha. Heróis do Dia, tem tudo aqui, eu separei. Então vamos aqui pegar aqui. Brasília, Rock Brasília. Vamos primeiro Rumores, né? Rumores é a clássica. Rumores é super clássica, né? Eu ia falar desse aqui também que saiu. Rumores 2. Rumores 2, eu separei aqui também a capinha dele. É legal também. Poucas pessoas conhecem, né? Rumores 2, né? Foi lançado só em CD. Teve pouca divulgação, mas aí. A história desse disco Rumores aqui, que é uma história que ela é recente, é que ao golpe a faixa de desempregado, ela foi riscada pela censura. Isso é uma história muito recente. A gente não conseguiu confirmar. Eu não consegui confirmar com ninguém da banda. Mas ali no Comic, naquelas lojas, apareceram demais. Esse Rock Brasília aqui, que é o Rock é o Caminho, né? Ele tem várias histórias envolvendo, desde essa capa até um show de lançamento com armação de gravadora. Essas imagens aqui que aparecem desses carros incendianos não tem a ver com o festival. Ele tem várias historinhas que dá para pegar na internet, né? E eu falo que aqui tem nossa... One Band Hit, né? Que é o Beta Pictoria, com Volta Pra Mim, né? É o que salva o disco, eu brinco. Volta Pra Mim. Mas é um recorte da cidade. Legal. O vocalista ele era gringo, né, cara? Do Beta Pictoris, né? É um disco... Ele, acho que era um cara estrangeiro, assim, cantando no Brasil. É nossa primeira. Volta Pra Mim. É nossa primeira e talvez a única coletânea pau de sebo da cidade. Porque eu também estou atento a isso. Eu estou atento assim, por exemplo, um pouquinho antes da live, eu não consegui lembrar a tempo. Aqui eu tenho 2 trilhas sonoras. Eu tenho aqui a do Rádio Pirata. Teve o split, né? O Ataque às Hordas do Poder, que foi o BSBH e o Estúdio FM. Que virou RD depois. Não é? Esse aqui, é a trilha sonora do Rádio Pirata. E a gente tem aqui o Detrito Federal com Sun City. Aí eu falo, é a primeira banda do underground brasiliense que lançou um disco em trilha sonora. Por outro lado, a gente tem Areias Escaldantes, que tem um Capital Inicial, que aí é a nossa primeira banda ali daquela primeira elite das bandas a ter música em trilha sonora de filme. Esse filme é considerado um dos primeiros filmes musicais do país, Areias Escaldantes. Então eu estou muito atento a isso. Por exemplo, o Placa Luminosa teve uma música numa novela que chama Sem Lenço, Sem Documento. Então é a primeira banda que emplacou a música em trilha sonora. Isso é muito relevante. A trilha sonora, por muito tempo, orientou o mercado, né? Então eu estou muito atento a isso. Quem lançou o quê, aonde, né? Então, por outro lado, aí eu pego, se as pessoas quiserem ver, já que a gente... Sepultura de Brasília... Uma banda que não tem nada a ver com... Que é gospel, né? Não, não é gospel, não. Eles têm um não? Eles têm um pé no...
no hard rock, com outro no rock mesmo. Eles têm 2 discos lançados, tiveram uma treta com Sepultura, né? Nos anos 90, eu escrevia para alguns fanzines. E eu cheguei a fazer uma entrevista com o Magu. E ele está aí nas redes sociais e tal. E lá ele falava um pouco da treta. Eu perdi essa resenha, né? Não achei. Aí depois não fui atrás dele para saber em que pé, o que aconteceu, se realmente teve alguma coisa judicial, porque o disco é anterior ao disco do Sepultura, né? E aqui em Brasília teve outro caso assim, né? Com o Nativos. Nativos virou Natiruts, porque tinha uma banda no Sul que chamava Nativos. Aí você vê o pé da pesquisa. Eu ando fazendo esses elos. O que aconteceu? Quem lançou o quê? O pessoal conhece o Detrito Federal, a capa famosa, mas a gente tem um CD do Detrito Federal, outra versão da capa. Esse aqui não é o mesmo do disco clássico, mas as coisas que aparecem aqui em Brasília, né? Pode ser que tenha gente que nem conheça isso aqui, né? Então tá aqui. Só em CD também um RD, né? RD, isso aí tem vinil. Isso aí... e sai em CD também, né? Legal. Então, assim, aí eu tô te falando. Pode falar, diga lá. Pode falar, meu camarada. Não, beleza. Acho que tem mais alguma coisa aí dos 80 para falar. Tem alguma coisa que você queira falar assim dos 90 também, que parou de fazer os discos ali em 95, né? Pô, e o rap chegou também, lançou muita coisa, né, aqui em Brasília. Tem muita coisa boa, ficou muito conhecido só com Câmbio Negro, porque foi aquela banda que uniu o rock, mas a gente tem muitas bandas boas. Talvez o primeiro disco, eu sou cheio dos talvez, né? Talvez o primeiro disco do Gangsta Rap é o do Alibi, né? Quando teve aquele racha no Câmbio Negro, apareceu o Alibi, né? E o Alibi com aquela pegada gangsta, né? Que não tinha banda tocando, né? Eu separei... Eles aqui... aí tem o GOG, né? O Poeta, o GOG... Periferia Segue Sangrando, talvez, é uma que ele cita várias cidades aqui do entorno, né? A gente tem, por exemplo... Brasília Periferia. A gente tem aqui o Desacato Verbal. Esses tempos atrás eu descobri um vinil que é do DJ Chocolate, que são só bases para tocar. Eu não conhecia isso. A gente tem o Cirurgia Moral, né? Tem uma banda de rap, eu tenho um amigo meu com uma banda de metal que chegou a ser, acho que tocou baixo, ele que programou ali para Cirurgia Moral. E o rap... E tem mais coisa, DF Movimento. Tô tentando lembrar, esses eu não separei, mas esse é o pessoal do rap, né? Dos anos 80. A galera da Smurfs também, acho que chegou a lançar alguma coisa em vinil, né, também. Pode ter sido, Disco Club. O problema da gente aqui é fonte de cultura, é fonte de consulta. Se você me falar quem lançou disco de forró, eu não sei. Não existe uma base ainda para procurar. Então pode ser que eu tenha alguns registros de forró, mas não tenho todos. É igual do rap. Mas como o rap aqui é recente, eu até li esses tempos atrás, muito por alto, tenho que ler de novo, é o livro do DJ Rafa. Ele tem um livro e ele é filho do Cláudio Santoro, do maestro. E ele tem uma história muito curiosa ali, sabe? E ele tem todo esse recorte mesmo, porque os magrelos chegaram a ter um certo sucesso fora de Brasília, né? E eles produziu muita coisa aqui dentro da cidade, né? E agora eu falo, por isso que tem que ter alguém para escrever sobre isso. Não só registrar a imagem. Existem as figuras. O DJ Rafa tem um livro. Mas, por exemplo, a gente conhece aqui o Felipe CDC, o cara ali do metal extremo, das vertentes do heavy metal. O Felipe tinha que ter uma estátua, né? Assim, da importância dele. Sim. Né? O cara... Merecidamente. O Mar do RD tem que ter uma biografia. O Marcos Pinheiro, com o CUT 22, tem que alguém escrever sobre essas pessoas. A gente não pode esperar muito tempo. Tem que aproveitar essas pessoas e alguém que tem uma caneta boa, fazer esses registros para a gente ter isso, né? Fonte de consulta, né? Tem muita gente importante na cena. Nessas pesquisas eu descobri um cantor que ele é o Didi Moreno. Aí, ele é o seguinte, ele está em quase todas as produções de música sertaneja da cidade. Ele tem, que eu conheço, 2 LPs e compacto.
Um dos compactos dele é esse. Isso aqui são as mãos, ó, elas abrem. Fica assim as mãos. Que lindo. É um disco, é um Muito compacto legal. fenomenal de um cara que ele foi produtor, baterista, em vários discos. É uma figura que eu tenho muita curiosidade Sabe o ano desse aí? em conhecer. Esse do Didi. Esse aqui, vamos lá, produziu aqui em Taguatinga, pra você ver, ele produziu em Taguatinga, 83. Ele produziu em 83 esse disco. Muito Ele é bom. uma figura que tem que ser resgatada. Já me disseram que ele virou pastor, que ele não quer trocar uma ideia com ninguém, mas não sei. Vou mostrar mais umas curiosidades. Banda Pôr do Sol. Milton Guedes era da banda. Deixa eu ver se eu consigo apontar o Milton aqui. Aqui, ó. Milton Guedes. Então, assim, era um cara da Olha cidade, que lançou um disco. A gente tem o de Klebs, que deve ser bem tua praia, né? De Klebs. Gabriel Tomás. Muito Fala bom. demais do de Klebs, né? Já é coisa dos anos 90. Pus com feijão na bateria. Compacto, bem complicado de encontrar esse aqui. Com feijão na bateria? Era. Feijão, drums. Ô, louco, hein? Feijão na batera. Feijão é o músico da cidade. E depois fez o Dungeon, né? Não sei se foi Feijão Bands antes. Ele fez a Dungeon, não sei se foi um Feijão Sim, Bands fez antes. bem, sim. A gente tem a RD, aí o compactozinho do RD. Né? Mais Brasil. Brasil Disgrace. Também. Grande Terror Revolucionário. E Death Slam do outro lado. Só banda boa do nosso amigo Felipe. Essa aqui eu acho que tu não conhece, é banda nova. Banda boa, cara. Opa, olha aí. Entendeu? Lombra, né? Legal. A Lombra Esse é aí? super importante para a cidade. Lombra Records. Lembra que a gente falou dos selos? Muito Eu lembrei. Sônia Music, Silvia Music, ali do Fu, né? E do Túlio, a Protons. E agora a gente tem a Lombra, né? A Lombra lança disco com essa capa. Essa capa aqui, para mim, como que eu faço um livro e não boto uma capa dessa? E o Túlio tá com selo novo aí também, né? Acho que é a Now Records, né? Não tem um negócio assim? Galinha Preta. É muita coisa boa, bicho. Tem base, não. Pô, você mostrou aí do Gama. Do Gama também tem um alarme. Tem um alarme. Muito Tem bom. meus queridos da Divine, professor Cláudio Bu. Ah, sensacional. Esse é da Monstro, né? A música daqui, cara, é muito rica. Não tem como você se envolver. É viagem sem volta, né? E é por isso que eu mudei. A gente tem aqui, ó, Instrumental e Tal. Um disco aqui que a gente tem o Ernest Dias, Andréia, né? Ernest Dias. E a Beth é Ernest Dias. A Ernest Dias, ela é super importante para a cena, é uma flautista. Ela é desses primórdios da música de Brasília, é uma família super famosa para a música de Brasília. Esse compacto aqui é disputado aí no mercado, um compacto ficou caro. A gente tem um grande Renato Matos. Muita gente conhece a música do Renato Matos. Sensacional. Né? Telefone Esse deve ser o primeiro material dele, né? O telefone é muito pouco. Eu tenho que falar com o Renato, porque me disseram que além desse, ele lançou um anterior. E é daquelas informações que correr atrás, né? Por exemplo, das descobertas. Jorge Binar. Esse aqui tem um groovezão, esse som aqui, e é uma figura que realmente eu tenho que tentar entender ele mais. O Gilmar, que foi da Succulent Fly, falou que ele tem 2 discos. Eu só conheço esse. A gente tem aqui Borrão e o Grupo de União Forças. Esse cara aqui é do entorno. Então é outro disco das pesquisas. Agora, Felipe, onde que eu ia descobrir isso, meu camarada? Bomba Fome. Pois é, eu não ia descobrir isso nunca. A música daqui, ela faz isso, ó, ela faz esse disco. Carimbó não é catimbó. Sacou? Pernambuco do pandeiro. E aqui tem também, aqui, ó, é a Zélia Nunes, né? Tá aqui, a Catedral. Cara, a música daqui é demais. Gera de Castro. Você tinha falado também, muito legal, esse Asa Morte e tal, muito Asa bom. Morte, Asa Susto. Sensacional. Eu já vi... Você tinha falado também, era do hino de Brasília, né, cara? Que já começou complicado pelo hino de Brasília, né? Teve uma celeuma envolvendo ali, isso é aquela da parte da história que tem que estudar mais. Foi uma música encomendada, e aí teve todo um imbróglio ali. Eu sei que teve um ano que tiveram várias composições em ódio a Brasília. Ódio, né? Não ódio, né? Depois tiveram muitas com ódio. Mas no começo ali, antes dos anos 60, muita gente já sabendo da nova capital começou a fazer música. Muita gente veio para cá no começo, por exemplo, Tom Jobim veio para cá
com Vinícius, né? Tem uma passagem deles pelo Catetinho, tem um disco deles da Sinfônica. No livro da Fátima Bueno, ela conta bastante essa história. Ela faz bem esse recorte com muita propriedade. A gente falou da Odete Ernest Dias, está aqui, né? Um disco dela, né? Ernest Dias. Esse aqui é um terreno super perigoso, com o pessoal que mexe com música clássica, que mexe com esse tipo de música, para conversar sobre isso, eles são meio complicados. Aqui a gente tem um do Dilermando Reis, um solista de violão. Também é um disco lindo. Também é do começo ali da cidade. Esses discos foram aparecendo em troca. Mas eu tenho esse caboclo aqui, ó, Heron Tavares. Heron Tavares eu descobri por conta do Fernando Rosa. Ele fez uma matéria e listou os discos. Sim. E o que eu fiz? Falei, vou gabaritar os discos. Cheguei no Heron Tavares, eu tenho pouquíssima informação do Heron. Eu sei que ele tem um compacto, chama Carmanguia. Mas a história dele em si, dentro da cidade, eu não saco, não. Nós falamos aí do Clodo, Clério... Pô, cara, Qual que é esse aí? Esse é o Clodo, Clério e Climério. Clodo, Climério e Clésio. Que é umas figuras super importantes da música da cidade. Pode falar aí, meu camarada. Então, o nosso tempo tá acabando aqui, cara. É o seguinte, você quer... Deu pra falar legal, né? Acho que deu pra falar tudo assim. Você quer deixar um último recado aí? Os próximos projetos, onde se te encontra, quem quiser trocar uma ideia, ver quais são seus discos repetidos para trocar. Eu tô aí nas redes sociais, eu uso muito, né? Na verdade, nunca usei Instagram. Tô ali no Facebook, me procurem, eu tenho... Quem quiser saber de livro, muito livro, tem livro do Evandro Esfolando sobre a cena dos anos 90, tem livro do Paulo Marchetti sobre os anos 80, tem livro da professora Fátima Bueno. Tem outros livros sobre a cidade, sobre a música da cidade como um todo. Tem material demais, muito material para mostrar. Tem infinitos discos lindos sendo lançados aí a todo tempo, né, que a gente ainda pode encontrar, por exemplo. Então, Você vai achar muita coisa na produção científica também, né? Nos repositórios da UNB, da Vida, por exemplo, tem muito material também, né? Então, onde foi produzido ali, se eles conservaram, né? Esse é o grande problema. Quem tiver disco de Brasília, de repente sentir falta, o projeto deve vingar aí para o ano que vem. Eu acredito que sim. Eu falo fala de dissertações, monografias em si, né? Tal. Isso está sendo digitalizado lá. Tal. Eu li muita coisa, muita com coisa. muito erro histórico por conta de pesquisa. Por exemplo, não citam Infernais, citam os Primitivos, passam direto ali, não citam Tele e Matusquelo, já vão para os anos 80. Mas com certeza deve ter alguém escrevendo nesse momento alguma coisa. É igual eu falei, o esquema todo são os registros. Por isso que eu falei, vou focar nos registros, os textos eles vão sendo criados, né? E a gente conservar essa parte, né? Tem muitos discos aqui disponíveis de vários estilos. A história da nossa cidade é encantadora. Ela está acontecendo agora, tem molecada tocando um som aí. A gente tem os festivais, teve um livro do Festival Porão do Rock. Mas, por exemplo, o Ferroque tem que estar em livro, o Samamba Rock tem que estar em livro, né? Tem todo esse pessoal. Felipe CDC... Falando em Porão, era muito importante também essa revistinha. Eu tenho todas elas. A revistinha da Porão, muito importante. Eu tenho todas elas. Eu e meu amigo Washington Ribeiro, a gente tinha uma treta, que a gente tinha um site que chamava Porão Web, a gente ia cobrir, e só que a gente metia o sarrafo ali nas resenhas, e mais de um tempo que a gente era jovem. Mas a gente produziu, serviu, a gente foi citado no livro do Speed Freaks, lá do rapper, e agora, mais recentemente, no próprio livro do Washington cedeu muitas fotos, eu acho que teve um material meu, mas tem muita coisa para ser dita. O Ari, lá da Ceilândia, né? No Ferroque. O Ferroque, né? Tem um registro do Ferroque, né? O Samamba Rock agora, eu acho que o Samamba Rock já tem acho que 10 anos de edição. O Felipe CDC tem alguns festivais que ele faz, se eu não me engano, Headbangers Attacks. Eu posso estar muito errado quanto ao nome, mas eu sei que ele faz... Não, é esse mesmo. Né, um festival que há muito tempo... Então, igual eu falo, existem pessoas aqui que alguém tem que escrever. A gente ainda tem muito... Eu teria aqui várias demos para mostrar, entendeu? Várias demos. São vários CDs também, toda produção da nossa cidade, das mais vastas, dos maiores estilos de todos. A gente pode marcar um outro momento para conversar.
para mostrar mais discos, Beleza. para falar para as pessoas que elas permaneçam com esses acervos, elas cuidem desses acervos, seja lá o recorte que for, seja o sertanejo, seja o choro, o samba, o forró. As escolas de samba têm esses materiais, o rock. Signo 13 Entrevista.